Na tranquilidade enganosa de uma pequena cidade, onde o tempo parecia desacelerar e cada rosto era familiar, a família Silva vivia uma existência que, à primeira vista, parecia a epítome da normalidade. No centro deste pequeno universo estava Clara, a mãe, cujo amor e dedicação eram o alicerce de tudo. Seus dias eram preenchidos com o cuidado incansável dos filhos e a tentativa constante de manter a harmonia em casa. Miguel, o pai, era a força motriz da família, um homem trabalhador e ambicioso, mas cuja dedicação à carreira o tornava, por vezes, um pouco distante, com a mente mais nos números do que nas emoções de sua prole. Sofia, a filha adolescente, navegava pelos turbulentos mares da juventude, com a cabeça cheia de sonhos e o coração pulsando com as descobertas da idade. Seus olhos, outrora tão abertos e confiantes, agora guardavam um brilho de segredo, um véu de mistério que Clara, em seus momentos mais perspicazes, começava a notar. E havia Lucas, o caçula, um turbilhão de alegria e inocência, cujas brincadeiras e risadas mantinham a leveza em um lar que, sob a superfície polida, já começava a sentir as rachaduras de tensões latentes. A distância emocional de Miguel, os segredos sussurrados de Sofia, eram pequenos sinais de que a aparente perfeição da família Silva estava à beira de um precipício silencioso. O dia fatídico começou com um sol brilhante e uma promessa de alegria. Um piquenique em família, com risadas ecoando pelo parque, e a ilusão de que nada poderia abalar aquele quadro idílico. Clara observava Sofia, sentindo um nó no estômago. A filha estava diferente, seus olhos desviavam, um sorriso forçado nos lábios, uma ligação secreta, sussurrada ao telefone, e olhares furtivos lançados ao redor, alimentavam a crescente inquietude de Clara. Era como se Sofia estivesse dividida entre dois mundos, e o que ela via no olhar da filha era um convite ao desconhecido. A última interação de Clara com Sofia antes daquela noite fatídica foi marcada por um desentendimento trivial, palavras ditas no calor do momento, carregadas de uma frustração que nenhuma delas sabia que seria a despedida. Clara, exausta, mandou Sofia para o quarto com um ultimato, e a adolescente, com a típica insolência juvenil, bateu à porta, um som que ecoaria na memória de Clara como um lamento eterno. Naquela noite, o silêncio da casa foi quebrado apenas pelo pânico que subiu à garganta de Clara. Ela acordou em sobressalto, sentindo um vazio. O quarto de Sofia estava escuro, a cama arrumada, mas vazia. O desespero inicial transformou-se em um grito mudo que rasgou a alma de Clara. A busca frenética começou, cada cômodo da casa revirado, cada canto do quintal vasculhado. O pânico crescia, transformando a respiração de Clara em ar rarefeito. Miguel, embora tentando manter a calma, via sua fachada de homem forte ruir sob o peso da realidade. A chegada da polícia trouxe consigo uma burocracia fria, perguntas repetitivas que se tornavam um eco doloroso da impotência. As primeiras pistas falsas surgiram como miragens no deserto do desespero. Um bilhete confuso, um objeto pessoal de Sofia encontrado em um local inesperado, apenas para desviar a atenção e frustrar as esperanças. A comunidade se mobilizou, exibindo uma solidariedade comovente, mas a cada dia que passava, as esperanças diminuíam, e o tempo se tornava o inimigo mais cruel. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Um segredo antigo da família Silva, um sussurro do passado que jazia adormecido, começava a vir à tona, sugerindo que o desaparecimento de Sofia não foi um evento isolado, mas sim o ponto culminante de algo muito maior e mais sombrio. Uma teia de mistérios que se estendia por gerações. A investigação policial, inicialmente um farol de esperança, rapidamente mergulhou a família Silva em um mar de frustração e desconfiança. As evidências eram contraditórias, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Câmeras de segurança da vizinhança mostravam apenas imagens borradas, figuras indistintas na penumbra da noite, insuficientes para identificar qualquer coisa com certeza. Testemunhas, ouvidas e reouvidas, apresentavam relatos inconsistentes, memórias falhas ou talvez medos ocultos, transformando a verdade em algo elusivo e inalcançável. A cada nova informação, a tensão entre Clara e Miguel aumentava, transformando a dor compartilhada em um campo minado de acusações veladas. A culpa era uma sombra constante, assombrando cada um deles, corroendo a base do relacionamento. Miguel, antes um pilar de força, agora parecia desmoronar sob o peso do desconhecido e das suspeitas não ditas. Clara, em sua busca desesperada por Sofia,
começou a ver inimigos onde antes via amigos. A paranoia se instalou em seu coração, e cada olhar, cada gesto de pessoas próximas era analisado sob a lente da desconfiança. Vizinhos que antes ofereciam conforto, agora pareciam esconder algo. Amigos de Sofia, que deveriam ser fontes de informação, tornavam-se figuras enigmáticas, com segredos próprios. Até mesmo Miguel, seu marido, não estava imune às suas suspeitas mais sombrias, um pensamento que a dilacerava, mas que se recusava a ir embora. Em meio a essa tormenta emocional, flashes do passado invadiam a mente de Clara. Ela relembrava conversas estranhas de Sofia, fragmentos de frases sobre um novo amigo misterioso, alguém que a filha parecia ter conhecido recentemente e que a mantinha em um estado de excitação e nervosismo. Quem era essa pessoa? Por que Sofia nunca a apresentou à família? As perguntas sem resposta apenas aprofundavam o abismo de sua angústia. Em um dia chuvoso e melancólico, enquanto organizava os antigos pertences de sua mãe, Clara encontrou uma carta amarelada e dobrada com cuidado, escondida no fundo de uma caixa de joias. A caligrafia era da sua avó, e o conteúdo da carta era uma revelação chocante. Descrevia um evento traumático do passado da família, um segredo abafado por décadas, sobre um parente distante que havia desaparecido em circunstâncias assustadoramente semelhantes às de Sofia. A carta mencionava um nome, um local e um sentimento de impotência que ecoava no presente. Aquilo não podia ser coincidência. A possibilidade de um padrão, de um destino sombrio que se repetia através das gerações, gelou a espinha de Clara. Para piorar a situação, a lealdade de um amigo próximo de Miguel, um homem em quem ele confiava cegamente, desmoronou. Clara descobriu que esse amigo estava envolvido com um grupo de pessoas de má índole, com conexões duvidosas e negócios obscuros na cidade vizinha. A suspeita de que ele pudesse ter informações sobre Sofia, ou pior, estar envolvido em seu desaparecimento, era uma faca afiada no coração de Clara. E como se não bastasse, os segredos de Miguel também vieram à tona. Suas finanças estavam em ruínas, e ele se envolvera em negócios escusos para tentar reverter a situação, uma teia de mentiras e dívidas que agora parecia se conectar ao desaparecimento de Sofia. Uma pista promissora, um objeto de Sofia encontrado em uma cidade vizinha, acendeu uma pequena chama de esperança no peito de Clara. A busca se tornou mais complexa e perigosa, mas a ideia de que Sofia poderia estar viva impulsionava a todos. No entanto, Clara começou a receber ameaças veladas, percebendo que estava se aproximando de uma verdade que alguém não queria que fosse revelada. Ela sentia-se observada, seus passos seguidos. A cada passo, a sombra do perigo crescia. Então, uma ligação anônima, distorcida e assustadora, cortou o silêncio da noite. A voz, quase um sussurro rouco, sugeria que Sofia estava em perigo iminente e que o tempo estava se esgotando. E então, um nome. Um nome que Clara reconheceu, vindo de seu passado, um eco distante de uma dor familiar. O mistério se aprofundava, e Clara sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. Impulsionada por um desespero que transcendia qualquer medo, e com a voz anônima ainda ecoando em sua mente, Clara decidiu que não podia mais esperar pela burocracia policial. A ligação, um sussurro rouco e ameaçador, havia mencionado um nome que ressoava de seu passado, um elo esquecido com a tragédia que agora se desenrolava. Ela agiria por conta própria. Sua primeira parada foi o amigo traidor de Miguel. Com uma determinação feroz que surpreendeu o homem, Clara o confrontou, não com súplicas, mas com uma fúria contida que o fez tremer. As mentiras e evasivas foram rapidamente desmanteladas pela sua persistência. Ameaças veladas sobre expor seus negócios ilícitos finalmente o fizeram ceder. Ele gaguejou a localização de um cativeiro improvisado, um galpão abandonado nos arredores da cidade vizinha. Um lugar que ele descreveu com um misto de medo e repulsa. Clara, sentindo o coração martelar no peito, transmitiu as informações à polícia, que finalmente, com evidências concretas, mobilizou uma equipe tática. A adrenalina corria em suas veias enquanto ela seguia de perto as viaturas, cada fibra de seu ser focada em Sofia. Chegando ao local, o ar estava pesado com a tensão. O galpão, decrépito e isolado, parecia exalar um ar de maldade. Clara se esgueirou para dentro, desobedecendo às ordens dos policiais para que esperasse do lado de fora. A imagem de Sofia, assustada e vulnerável, era a única coisa que importava. No interior escuro e empoeirado, a cena era de puro terror. Sofia estava amarrada a uma cadeira, seus olhos arregalados de medo,
mas vivos. E ali, de pé sobre ela, estava o sequestrador. A figura que parecia tão distante na ligação anônima, agora se revelava em carne e osso. Era Joaquim, o primo distante de sua mãe, o mesmo nome mencionado na carta amarelada encontrada por Clara. Um homem que havia sido banido da família décadas atrás, após um incidente nebuloso envolvendo o desaparecimento de outro parente. Seu rosto, marcado por anos de amargura e ressentimento, contorceu-se em um sorriso doentio ao ver Clara. "Achou que eu tinha esquecido, não é, Clara?" sibilou Joaquim, a voz carregada de ódio. A família Silva sempre varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Mas eu não sou o mesmo tolo de antes. A motivação de Joaquim era uma teia complexa de vingança e ressentimento. Ele acreditava que a família Silva o havia traído e abandonado após o desaparecimento de seu irmão, que ele jurava ter sido orquestrado pelos mais velhos da família. O sequestro de Sofia era a sua forma de fazer com que sentissem a mesma dor, a mesma impotência que ele havia sentido por todos aqueles anos. O confronto foi tenso. Clara, com uma coragem que ela não sabia que possuía, enfrentou Joaquim, usando as informações que havia descoberto para desmascarar suas mentiras e expor sua história de vingança. Enquanto os policiais invadiam o galpão, o sequestrador tentou resistir, mas foi rapidamente contido. Sofia foi libertada, seus membros dormentes e seu corpo tremendo, mas viva. O reencontro com Clara foi um misto de alívio avassalador e dor profunda. As lágrimas escorriam pelos rostos de mãe e filha. Um abraço que tentava compensar o tempo perdido e o trauma vivido. A prisão de Joaquim e a exposição de toda a trama de vingança trouxeram um fim a um capítulo sombrio, mas as consequências para a família Silva estavam apenas começando. Miguel precisou enfrentar as ramificações de seus segredos e negócios obscuros, suas ações vindo à tona e exigindo um acerto de contas com a lei e com sua própria consciência. A reputação da família foi manchada, e a confiança, uma vez quebrada, levaria tempo para ser reconstruída. Clara, por sua vez, emergiu da provação como uma mulher diferente. Ela havia superado seus medos mais profundos, desafiado a morte e salvado sua filha. A experiência deixou cicatrizes profundas, mas também a fortaleceu de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Ela havia encontrado uma voz, uma força interior que a impulsionaria a reconstruir sua família. A reconstrução da família Silva foi um caminho longo e árduo. Terapia, conversas dolorosas e um esforço consciente para fortalecer os laços foram essenciais. Lucas, o caçula, precisou de muito carinho e atenção para superar o trauma da ausência da irmã. Miguel, humilhado e arrependido, dedicou-se a reparar seus erros e a reconquistar a confiança de sua família. Anos depois, a família Silva, embora marcada pelas cicatrizes de sua história, encontrou uma nova forma de união. Sofia, agora uma jovem mulher, mais forte e resiliente, olhava para o futuro com uma maturidade precoce. A sombra do passado, a lembrança daquele período sombrio, sempre estaria presente. Um lembrete silencioso de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas podem ser transformadas, gradualmente, em uma fonte inesgotável de força e resiliência. A vida seguia, um testemunho da capacidade humana de superar a escuridão e encontrar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios.